a onipresença, a onisciência, a presciência e a onipotência. São prerrogativas inerentes unicamente a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então estou aqui nesse momento humildemente protagonizando esse momento tão sublime, tão especial. Deus está lá no paraíso, mas Ele, como tem a prerrogativa e também a atribuição da onipresença, sem sombra de dúvidas, Ele também está aqui na igreja do Vale de São José do Vale do Rio Preto, na igreja adventista do sétimo dia. E constantemente, todos os dias, Deus do seu trono observa toda a terra, todo o planeta, e Ele vê pessoas em todos os planetas, claro, principalmente no planeta Terra, que ultrapassa os 8 bilhões de habitantes. Mesmo assim, Ele dá conta de todas as orações. Talvez você esteja pensando, não, eu sou uma pessoa em mais de 8 bilhões. Será que Deus me ouve quando eu oro? Pode ter certeza. Todos os dias as suas orações são como cartas para Cristo, para o Espírito Santo, para Deus o Pai. E as cartas estão chegando todos os dias, a cada segundo. Eu fiz questão de ler todas as cartas que aqui estão. A carta de Davi, do Arthur, do Heitor, da Cássia. Várias cartas eu li antes mesmo de estar me pronunciando aqui nesta igreja. 3 cartas me chamaram a atenção, que foram as cartas de Ian, da Ana Flávia e da Antônia. A carta de Ana Flávia chegou para mim nos seguintes termos: oi Deus, tudo bem? Sou eu aqui de novo. Hoje eu não vim pedir, diz Ana Flávia, mas eu vim para agradecer, Senhor. Eu sou tão grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tens feito por minha vida, por minha saúde, por minha casa, por minha família. Tu tens feito tantas coisas boas e também na vida dos meus amiguinhos. Os dias e meses vão passando e vejo o quanto o Senhor é bom, e é bom ter o Senhor como meu Deus, o Deus que não apenas é meu, mas de todas as criaturas, Deus que me ama e cuida de mim cada dia e cada detalhe da minha história. Deus, eu te amo muito. A carta do Ian, ela está nesses seguintes detalhes. Querido Jesus, hoje é um dia bem sagrado. Eu quero me aproximar mais da tua presença. Que o Senhor me abençoe. E a todos nós. Assinado Ian. A Antônia, ela escreveu uma linda carta também, e eu quero ler para vocês. Pai do céu, diz a Antônia, hoje eu tomei a maior decisão da minha vida. Hoje eu vou ser batizada. Assim, quando eu fui pequenininha, eu fui dedicada ao Senhor, a Ti. Hoje eu confirmo a minha fé e aguardo o dia da gente se reencontrar. Beijos da sua filha Antônia. Deus tem tanta coisa pra fazer, gente bem mais importante pra cuidar, problemas mais difíceis para resolver, mas está sempre pronto a
escutar. Ele nunca se cansa de mim, mesmo com milhões de orações pra responder. E eu acho isso tudo tão legal, porque pra ele sei que sou especial. Eu fico aqui comigo imaginando o Criador do mundo me olhando, observando o que eu faço o dia inteiro, me amando apesar dos meus defeitos. Eu dormi, ele fica acordado, quando acordo ele já está do meu lado. Ele é o meu melhor amigo, prometeu que sempre estará comigo. Ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve, e sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. Oh, oh, ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve, e sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim, 24 horas disponível para mim. Realmente eu tenho tanto pra fazer, mas não é difícil cuidar também de você. Sim, eu estou sempre pronto a te escutar, e me alegro ao te ouvir me chamar. Eu nunca vou cansar de te ouvir, estarei sempre pronto quando precisar de mim. Eu nunca abandonei um filho meu, não esqueça, sou teu pai, eu sou teu Deus. Eu posso estar em todos os lugares e ao mesmo tempo posso ouvir todas as vozes. Não sou um pai de um filho, mas sou de milhares, e conheço cada um em seus detalhes. Eu entendo até teu choro, teu sorriso, conheço todos os teus sentimentos. Não preocupa quando te faltar palavras, porque posso ouvir até o teu silêncio. Eu te ouço, sou o dono do universo, mas te ouço, e sempre que me chama eu respondo. Você é prioridade para mim. Eu te ouço, sou o dono do universo, mas te ouço, e sempre que me chama eu respondo. É tão lindo ter você assim, 24 horas disponível para mim. Respondo. Que me ouve, e sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim, 24 horas disponível para mim. Eu estarei sempre aqui. 24 horas disponível para mim. Nosso caminho, mostrando-nos o caminho nesta incrível jornada com Jesus Cristo. Só que tem um detalhe: quando a gente vai acampar, a gente leva mochila, a gente leva saco de dormir para viagem, e como desbravadora, nessa mochila nós colocamos alguns pertences importantíssimos para a nossa vida, comida, por exemplo, saco de dormir, corda e etc. Tem muitos pertences que devem
que devem fazer parte da lista, que devem estar dentro da nossa mochila de bravador, dentro da nossa mochila de bravador. E a Bíblia também nos diz que devemos nos equipar com materiais necessários para o que está por vir. Por exemplo, Paulo, é o segundo texto, né, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, nos diz que devemos colocar na nossa mochila. Olha o que ele diz lá, ó. E agora restam 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? A esperança, a fé e o amor. O amor, a esperança e a fé. A fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas devem fazer parte dos nossos pertences, dentro da nossa mochila, para o nosso acampamento. Ninguém vive nesta terra. Alguém chegou a dizer o seguinte: ó, você pode viver alguns dias sem comer, correto? Alguém pode viver alguns dias sem comer? Tem gente que vive, né, fazendo jejum, né? Jejum 30 dias, como foi Jesus, por exemplo, 40 dias, né? Como foi também Moisés. Tem gente que passa vários dias sem colocar nada no seu estômago, mas existe e ainda vive, e ainda continua viva. Tem gente que até pode existir sem beber água por poucos dias, desidrata e depois morre, mas ainda vive por poucos dias. E ainda tem alguns que vivem, conseguem sobreviver sem respirar por alguns segundos, não muitos, minutos, não muitos. Agora, alguém disse que você não pode viver sem esperança. Então viva com esperança, irmão. Viva com fé. E a Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vamos caminhar com Jesus? O outro texto bíblico diz assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que fazer com o seu Senhor, mas eu os chamei de amigos. Vocês estão vendo aí? A Bíblia, a mochila, uma bússola que fazem parte da nossa caminhada, que fazem parte do nosso acampamento do lado de cada eternidade, antes da gente ter o nosso destino real, verdadeiro. Então, enquanto percorremos esse caminho aqui na terra, não se esqueça de conversar com Jesus. Gente, a oração, ela não faz Deus baixar até nós. A oração eleva-nos até Ele. Então, a gente precisa conversar. Como é que a gente conversa com Deus? Através da... Como é que Deus conversa com a gente? Através da leitura da palavra de Deus. Então, eu falo com Ele através da oração. E Ele fala comigo através das Escrituras Sagradas. E Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3. Irmãos, confia em Deus. Falei, o que é fé? Fé, a melhor definição que eu já vi para a fé é confiar em Deus. Você confia no piloto do avião que vai te levar até lugares distantes? Alguém aqui já voou mais de 6 horas? Eu já. Em um avião, mais de 6 horas. No exterior, por exemplo, né? Mais de 6 horas. Mesmo assim, independente do tempo, né? Alguém já viajou menos de 6 horas dentro de um avião? Alguém já teve a curiosidade de conhecer o piloto do avião? Sim ou não? Eu nunca tive, né? Mas agora eu vou ter curiosidade, sabe? Para tirar uma dúvida minha, se existe mesmo o piloto, se é um ser humano mesmo o piloto, ou é alguém espiritual, alguém invisível que está lá pilotando um avião, aquele grande... Agora, alguém aqui já tirou foto com o piloto? Para ter certeza de que ele existe? E nessa curiosidade que eu vou tirar no próximo voo, na próxima viagem que eu vou. Eu vou chegar e vou tocar nele para ver se ele é de carne e osso, né? E vou tirar foto com ele. Quando Deus acampa conosco aqui do lado de cá, lá da Jerusalém,
Existe um tesouro da descoberta. E as surpresas que nós teremos lá na eternidade. Você sabia que nós vamos ter surpresas? Eu resumo em 3. Nós vamos ter 3 surpresas, no mínimo, quando chegarmos lá. A primeira surpresa que eu vou ter é que eu vou estar lá. Amém? Amém. Porque eu ouvi 4 pessoas dizerem amém. Você sabia que a primeira surpresa é que você vai estar lá? Amém? Amém. Porque nenhum de nós é digno de ser salvo, de ser salvo. Quem aqui é melhor do que ninguém? Do que alguém? Ninguém. Não importa se você é católico, até ateu. Não importa se você é budista, hindu, se você é espírita, se você é do candomblé. Esses dias eu fiz uma palestra, eu fui convidado para representar a Igreja Adventista lá na sede do cinema de Areal, e lá tinham representantes da Igreja Católica, padre, do candomblé, da Umbanda, outros evangélicos, e eu representando a Igreja Adventista lá. A primeira coisa quando eu comecei a falar foi: eu tenho muitas coisas que diferem de vocês. Eu tenho muitas conclusões diferentes das conclusões que vocês estão aqui abordando. Aí eu falei: eu não creio que o domingo é o dia santo, eu creio que o sábado do Senhor, e mostrei nas Escrituras, Gênesis, Apocalipse, que é o sábado. Eu não creio que a pessoa, quando morre, continua viva, como a espírita, minha querida irmã em Cristo, acredita. Eu creio o que a Bíblia diz, que todos vamos morrer um dia, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eu fui expondo as minhas diferenças das outras religiões. Como o tema era religião, intolerância religiosa, aí eu fechei com essa. Depois de expor o que nós acreditamos e o que nós não acreditamos, eu terminei dizendo o seguinte: eu discordo de muitas coisas de vocês, mas maior é aquele que nos une do que aquilo que nos divide. Amém. Só porque eu sou adventista e guardo o sábado, não como isso, não como aquilo, eu vou condenar o meu querido irmão que não guarda sábado, que guarda sexta-feira como muçulmano, que guarda o domingo, e os evangélicos também. Eu vou dizer que eles estão perdidos. Isso dá até morte. Eu já vi muita gente, em nome de Deus, em nome da religião, matar as pessoas. Vocês já viram isso? A Idade Média está aí para não nos deixar mentir. A Igreja Apostólica Católica perseguindo todos aqueles que estavam em desacordo com os seus dogmas e com suas regras que não tem na Bíblia, e matou foi milhões de pessoas. Martinho Lutero também matou muita gente, mandou matar muita gente. É porque alguns não contam esse outro lado do protestantismo, em nome de Deus, em nome da fé. Que tipo de religiosidade é a sua? Aliás, que tipo de religião é a sua que você professa? O incentivo a ódio, a ofensa? É esse tipo de religião que você vive e tenta pregar para as pessoas? O Deus que eu conheço, o Deus que me ama e veio aqui neste acampamento chamado Terra, Ele se fez carne, habitou entre nós. Uns davam um soco no rosto dele, ele virava ao outro lado da cara para receber outro soco. Uns criticavam-no e ele respondia não à altura, porque não mereciam aqueles que estavam lá. É difícil, eu estava conversando no carro com os irmãos que estavam comigo, as irmãs. É difícil a gente pagar o mal com o bem. Não é super-herói, não é heroína. É difícil ou não é pagar o mal com o bem? E tem gente que a gente faz o bem e nos trocam com o mal, nos pagam com o mal. Não importa a sua religião, irmão. Você é filho do mesmo Deus que veio acampar nesta terra. Amém. Por amor a você. Amém. Então, último texto. Buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ah, pastor, então quer dizer que eu só aceitando a Cristo como meu Criador e como meu Redentor, só isso basta? Tudo certo? Já estou salvo? Bem, a salvação tem 3 temas. Você foi, você é e você será. Você foi na cruz do Calvário, justificado. Você está sendo santificado. Você será glorificado quando Ele voltar. Então, para com esse negócio de odiar seu irmão, de odiar sua irmã. Vocês são acampantes deste planeta. Esse planeta não será do jeito que está. Sua casa é eterna. Esse planeta, ele vai precisar ser reformado. Não é com políticos de nova geração. Não é com novas políticas que esse planeta será reconfigurado. Não, esse planeta será mudado, transformado, não pela direita e não pela esquerda. Será transformado, reconfigurado, atualizado pelo Deus que está lá em cima. Amém. É Ele que vai dar cabo de tudo e de todas as coisas. Por isso, eu termino. Pode tirar o slide. Por causa do ódio explícito daqueles religiosos que Jesus foi morto. Intolerância. Jesus foi o que mais sofreu de intolerância religiosa de todos os seres humanos, de toda a história. Os fariseus tinham raiva de Jesus. Mas por que raiva de Jesus? Um homem que não disse um palavrão, a Bíblia diz que ele não pecou, foi o único que desceu a este mundo que não cometeu um pecado sequer. Um homem que não fez motim ou insurreição para ficar no lugar de um imperador. Um homem que não expressou em nenhuma parte de sua vida o ódio. Mas os fariseus olhavam para ele e diziam: este aí é pecador, porque guarda sábado. Este aí é pecador, porque é blasfemo. Este aí é pecador, porque come com pecadores. Este aí é pecador, porque está com os párias da sociedade. Dentro desse contexto, Jesus contou 3 histórias. A primeira: qual de vocês que amam tanto tem 100 ovelhas e deixa as 99 porque uma se extraviou, né? Essa que é a história, e vai em busca da ovelha perdida? Quem de vocês faria isso? Pois o pastor veio, se vestiu de carne e osso e veio salvar esta ovelha perdida. Você sabe que essa parábola representa as 99 ovelhas representam todos os mundos que Deus criou e que não desobedeceram a Ele. Aquela ovelha perdida representa o planeta Terra, foi o único de todos os planetas que Deus criou que desobedeceu ao Papai do Céu. É isso que representa a parábola. O pastor é Cristo que veio ao mundo para resgatar o planeta Terra do seu pecado. Muito bem, depois dessa parábola, é a trilogia conhecida, a trilogia das parábolas. Jesus conta a parábola da dracma, daquela moedinha que se tornou depois o euro, né? Quem sabe a história? A dracma era uma moeda insignificante. A Bíblia conta a história, Jesus conta a história que essa mulher tinha quantas dracmas? 10 dracmas não davam para fazer muita coisa, não. Isso se configura que aquela mulher era pobre, porque 10 dracmas. Mas ela tinha 10 dracmas e agora perdera uma. Ela perdera uma só. E isso para ela valia muito. Alguém aqui já perdeu algo muito valioso que procurou e de tanto procurar encontrou? Alguém aqui? Porque é valioso. E não tem coisa melhor do que quando a gente acha aquilo que a gente considera valioso, caríssimo, esplendoroso, poderoso. Pois é. Então aquela mulher vai
e procura a dracma que havia perdido. E ela encontra, e ela chama as suas amigas de tudo que é lado para festejar por causa da dracma que agora havia sido encontrada. Aquelas 10 dracmas, 9 representam o planeta, todos os planetas, todos os mundos que Deus havia criado também. A mulher é a figura de Cristo que vai procurar a moeda de grande valor e encontra, e essa dracma perdida agora, encontrada, representa o planeta Terra de novo. Tudo bem? Ele termina contando a história da trilogia, a última, do filho pródigo, ou filho perdido. Um homem tinha 2 filhos. Isso está registrado, depois vocês lerem em casa, no capítulo 15 de Lucas, o Evangelho. Tinha 2 filhos. O mais moço chegou para o pai e disse assim: papai, eu quero a parte que me corresponde da herança. Vocês sabem que naquela época, né, alguns até seguem à risca essa lei, né? A parte que é dada ao herdeiro só pode ser dada quando o dono, quando o pai bate as cacholas e morre. Em outras palavras, o filho queria o seguinte: eu quero que o senhor morra. Para mim, o que importa para mim é ter a minha parte da herança, e ponto final. Irmãos, o pai relutou, tentou argumentar mais, porque tem livre-arbítrio, né? Então o pai deixou. O filho pegou a parte dele, foi para um lugar, e para testemunhar tudo isso, para se certificar de que para o pai não estar enchendo o saco dele, ele foi para um lugar bem, distante. Acontece que naquela terra que ele foi, ele começou a gastar o dinheiro com mulheres, com farra, gastou tudo, e houve uma crise naquele país, diz a Bíblia, e por conta dessa crise, o dinheiro dele já tinha acabado. A Bíblia diz que ele foi um perdulário, ele dissolutamente gastou tudo o que possuía, a sua herança, e ele vai. Os amigos, né? A gente conhece os amigos em 2 ocasiões: na prosperidade e na adversidade. Na prosperidade, a gente conhece quanto? A quantidade. Na adversidade, a qualidade. Quando a gente tem din-din, o que mais tem é amigo para querer extorquir às vezes de nós. A gente conhece o amigo verdadeiro no momento da adversidade. Não tinha mais amigo para comemorar o que? A desgraça? Ele vai procurar emprego para pelo menos se alimentar. Eu ofereço a minha vida para poder pelo menos comer, eu tenho que comer. E ele vai para um lugar que alguém aceita ele. Eu não tenho salário para te dar não, mas você pode cuidar dos porcos, e o que você achar para comer, pode comer. E a Bíblia diz que ele estava disputando alfarrobas, comida de porcos. E olha, um judeu, a parábola enfatiza, este jovem era judeu. Um judeu nem toca em porco. E ele agora estava disputando com os porcos as comidas dos suínos. A água não pode, ele se tocou. Então ele pensou e disse: vou me levantar, não dá para ficar nesse lugar. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de comida e eu aqui passo necessidade, passo fome? Irmãos, ele foi. Chegando lá, o pai estava em casa. O pai, diz a parábola, o pai não foi. O pai não foi procurar os filhos dos países longínquos. O pai não foi. Lembra da primeira? A ovelha se extraviou. Você sabe que a ovelha é um animal bem dócil, mas é um animalzinho, né? Ingênuo e é fácil de se perder. Pois é, se perdeu. Aí eu pergunto: a ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? Sim. Sabia. A ovelha, pergunta número 2, a ovelha sabia como voltar, sim ou não? Não.
Ela se perdeu, mas não sabia. Sabia que estava perdida, que o negócio estava bom para ela, não. Só que ela não sabia como voltar. Por isso que ela precisava do pastor. E o pastor foi à procura dela para resgatá-la. Meus 20 minutos se tornaram simbólicos. Agora eu vou terminar. A ovelha sabia que estava perdida, só não sabia como voltar. A dracma sabia que estava perdida? Dracma é uma moeda. Moeda não tem cognitivo, né? Mas ela, quem perdeu, estava lá, perdida em algum lugar, mas ela precisou da mulher, da dona, para poder buscar e achar. O filho sabia que estava perdido? Sim. Sabia como voltar? Sim. O pai foi buscar ele? Não. Ele mesmo voltou. Esses são os tipos de pecadores das Escrituras. O filho sabia que havia feito errado e sabia como voltar, o caminho de casa, e ele preferiu voltar. Amém. Por quê? O pai estava em casa e ouviu alguém falar: é o seu filho. Ele olhou ao longe. Aí sim, o pai deixou tudo o que estava fazendo, foi ao encontro do filho, abraçou o filho do jeito que o filho estava, maltrapilho, fedendo, cheirando a porco. Ele abraçou o filho. Imagina o que ele falou. Imagina: meu filho, por que você foi embora? Mas isso não importa. O importante é que você voltou. Tragam, ele falou com os empregados, tragam um manto para colocar no meu filho, tragam um anel para colocar no dedo do meu filho e sandálias para que possam colocar nos teus pés. Anel representa aliança, para que nunca mais o filho quebrasse. O manto representa a justiça de Cristo, do pai da parábola, para que ele nunca mais cometesse justiça. E as sandálias representam lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para que ele não pudesse tropeçar mais nas pedras deste caminho. Sabe por quê? Ele continua: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O pai da parábola representa Deus. O filho mais novo representa todos os pecadores que precisam urgentemente voltar para o seu pai. O filho mais velho não gostou da parábola, representam todos os fariseus que ainda se encontram no planeta Terra. É isso que a Bíblia diz. Eu termino dizendo para você, ovelha errante, que ninguém foi tão longe que não possa ser encontrado. Dracma perdida, ninguém está tão perdido que não possa ser salvo. Filho ou filha perdidos, você não foi tão longe que não possa voltar. Amém. Eu falo para uma dracma, para uma ovelha e para um filho hoje que precisa voltar, uma filha que precisa regressar para os braços do pastor. Enquanto você ouve, por favor, essa música, vai pensando aí que você é a ovelha da parábola, é a dracma da história, é o filho daquele conto verdadeiro. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura
loucura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. Isso que o pastor fez, o meu pastor, o seu pastor, ele foi nos encontrar, porque nós estávamos perdidos. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão